Ministro Jesuíno Rissato, Vossa Excelência julga o agravo regimental no RHC 171-110 da Bahia. Deixa eu ver a situação do voto. Parece-me que o advogado ainda não conseguiu. Está na sala? É o doutor Marcos Vinícius. Doutor Marcos Vinícius, agravo regimental no RHC 171-110 da Bahia. Entrou? Está começando. Não entrou, não. Não entrou, não. Não entrou. O tempo, doutor Marcos Vinícius. Doutor Marcos Vinícius. Boa tarde, Excelência. Sim, Me ouve? boa tarde. Boa tarde. Eu indago de Vossa Excelência, eu acho que o relator, se Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório, mas o relator pode até ajudá-lo, em parte, Vossa Excelência, ministro Jesuíno Rissato. Vossa Excelência tem a palavra. Não, Excelência, aqui há um pedido de trancamento. Ah, sim. Vossa Excelência está concedendo em parte? Não, eu estou concedendo em parte só no outro sentido. Em outro sentido. Doutor Marcos Vinícius, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Podemos dispensar? Dispenso, sim, Excelência. Então, Vossa Excelência tem a palavra para a sustentação oral pelo prazo de 5 minutos. Até. Tem a palavra, Excelência. Inicialmente, quero cumprimentar a eminente ministra-presidente Laurita Vaz, o ministro relator Jesuíno Rissato, o ministro Sebastião Reis, Antônio Saldanha, Rogério Esquetes Cruz, que compõe a escola da turma, o novo superprocurador Dr. Oswaldo, serventuários, advogados, senhoras e senhores. Desculpe. Sou agravante impetrante nesse agravo regimental, né, e advogo em causa própria, embora a OAB esteja também intervindo como feito. O processo ordinário trata-se de uma ação penal, no qual sou denunciado juntamente com outras 26 corréus. Esse é o único processo criminal que responde. Na ação, não houve individualização da conduta, sendo atribuída a mim a simples fato de emitir parecer jurídico em processos licitatórios, de mero parecerista. O agravante está no exercício regular e legítimo da advocacia. Em sede HC, junto ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, foi concedido parcialmente a ordem, com suspensão das medidas cautelares por maioria, com voto divergente da excelentíssima desembargadora Maria do Carmo, apresentado quando a turma já possuía uma nova configuração, em que já haviam sido colhidos os votos dos demais pares, reconhecido na justa causa e inépcia denúncia, divergindo da relatora e concedendo integralmente a ordem para o trancamento da ação penal. Trago breves trechos do voto da excelentíssima desembargadora. Abre aspas. Da análise dos autos, a eminente relatora revogou as medidas cautelares justamente em respeito ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido, entendo como necessário a concessão integral da ordem de habeas corpus, em virtude de cristalina tipicidade de conduta, já que as condutas imputadas ao paciente tratam-se de mero exercício regular da profissão, como procurador municipal. Num caso, o paciente é apontado como integrante de suposta organização criminosa. A conduta imputada diz respeito à sua atuação como consultor jurídico, que, na visão da acusação, atestava falsamente a regularidade dos processos licitatórios fraudados e dispensados legalmente na localidade. Contudo, os elementos trazidos na denúncia são frágeis, já que o nome do paciente é citado 7 vezes apenas com o seguinte teor: o parecer jurídico opinativo sobre a lisura do certame foi assinado novamente por Marcos Vinícius Alves Rodrigues de Souza, assessor jurídico. Neste momento, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal em relação ao requerente. A mera elaboração e encaminhamento de parecer jurídico sem caráter vinculante não tem a força de atingir a esfera criminal, uma vez que demonstra ser conduta atípica. Portanto, a ausência de indicação de elementos que sinalizem a prática delitiva, como assessor jurídico, paciente, para além da emissão de parecer, equivale a uma indevida criminalização do exercício da função constitucionalmente assegurada no artigo 133 da Carta Magna. Antes exposto, diviso parcialmente da relatora e concedo integralmente a ordem para o trancamento da ação penal, quanto ao paciente Marcos Vinícius Rodrigues Souza. Fecha aspas. Nesta corte, o eminente ministro relator anterior, Olindo Menezes, em decisão monográfica, negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por sustentar que não vislumbrou ilegalidade manifesta para que pudesse reconhecer de plano
o trancamento da ação penal. A jurisprudência desse polêmico Tribunal Superior e desta colenda turma sobre o tema vem acertadamente corrigindo essas distorções. Não se pode criminalizar o advogado parecerista, não somente por emitir parecer. Como exemplo, trago o agravo regimentar no recurso especial, número 1.739.693, do Rio Grande do Norte, que teve como relator o ministro Sebastião Reis, julgado em 28 de março de 2019, e o HC 381.160, de São Paulo, do ministro Rogério Schietti Cruz, julgado em 2020. Por isso, rogamos seja dado provimento ao agravo e concedida a ordem para determinar o trancamento da ação penal em relação ao paciente pela ausência de justa causa para prosseguimento da ação e ou pela inépcia da denúncia, ante a possibilidade da conduta. Além disso, caso não tenha o entendimento de Vossas Excelências pelo trancamento, na decisão do eminente ministro relator anterior, houve uma reforma em prejuízo, uma reformatio in pejus, porque não houve recurso do Ministério Público, mas não somente do agravante. Isso significa que não se admite em recurso exclusivo da defesa a reforma da decisão, em grau de recurso para pior, tanto do ponto de vista qualitativo quanto do ponto de vista quantitativo. Que as Vossas Excelências entendam, se não entendem pelo trancamento da ação, que seja mantida a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Porque nessa decisão do ministro anterior, ele não excluiu as medidas cautelares que eu já tinha conseguido em sede de habeas corpus junto ao Tribunal de Origem. Satisfeito, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência. Devolvo a palavra ao ministro relator para o voto. Senhor presidente, eu cumprimento o ilustre advogado e impetrante que ocupou a tribuna. Aqui há 2 pontos que foram abordados pela defesa. Trata-se de uma decisão monocrática do ministro Olindo Menezes, que denegou o trancamento da ação penal e manteve as cautelares, decretadas. Quanto às cautelares, eu digo que a defesa alegou que houve um equívoco quanto à análise acerca da revogação das medidas cautelares. Então, eu digo que verifique-se de fato que o referido tema não foi objeto do recurso em habeas corpus, assim como já teria ocorrido a revogação das medidas cautelares anteriormente fixadas nos termos do acórdão de folhas tal, restando claro que em recurso interposto exclusivamente pela defesa, foi agravada a situação do agravante em relação à decisão impugnada, quando mantidas as medidas cautelares. Ou seja, o tribunal já havia revogado essas medidas cautelares, Então, nesse ponto, eu estou reconsiderando a decisão monocrática, mantendo a decisão do tribunal de origem, que liberou os bens. Agora, quanto ao trancamento da ação penal, eu digo o seguinte: o trancamento da ação penal em habeas corpus, por falta de justa causa ou inépcia da denúncia, situa-se no campo da excepcionalidade, somente cabível quando houver comprovação de plano, ausência de justa causa, seja em razão da tipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva, ou ainda a incidência de causa de extinção da punibilidade. Cito aqui precedente da turma. No caso, verificou-se dos autos que a denúncia descreve detalhadamente que, a partir da posse aqui de Hélio Ramos Lima, em agosto de 2009, até seu afastamento de 2015, na cidade de Mirante, na Bahia, instalou-se organização criminosa que visava a prática de diversos crimes. Tal organização era dividida em pelo menos 4 núcleos, sendo que o agravante, em tese, pertencia ao núcleo funcional. E aqui, na denúncia, foi realmente descrito que no caso, que seria o prefeito, teria montado aí uma verdadeira organização para fraudar licitações e fazer dispensas de licitações indevidas. Foram vários contratos
E a denúncia também diz que o ora agravante atuava como consultor jurídico e atestava falsamente a regularidade dos processos licitatórios fraudados e dispensados ilegalmente. Quer dizer, no caso de consultor jurídico, realmente existe essa dúvida, mas eu penso que se o tribunal de origem manteve essa decisão, né, afirmando essa afirmação da denúncia de que ele fazia parte, né, tinha ciência, né, como consultor dessas fraudes licitatórias e atestava falsamente a regularidade dos processos. Então, eu penso que em sede de habeas corpus fica complicado refutar essa acusação da denúncia, né, sem incursionar nas provas. Eu entendo que essa afirmação é, sim, suficiente para o recebimento da denúncia e a questão probatória vai ser deslindada na instrução. Então, por isso, quanto a essa parte, eu estou negando o trancamento da denúncia. Então, o dispositivo, eu estou dando parcial provimento, em juízo de retratação, estou dando provimento em parte, né, ao agravo, a fim de manter a decisão do Tribunal de Origem que revogou as medidas cautelares, mas, na parte que trata do trancamento da ação penal, eu estou negando o provimento. Então, o provimento é parcial. Nenhuma decisão contrária dos eminentes partes, todos estão de acordo, né? Então, fica... Não. Bancada de cá. Ministro Sebastião Reis. Nossa, presidente, eu vou pedir vênia ao eminente relator, porque ele transcreveu e teve o cuidado de transcrever no seu voto. Estão ouvindo, né? Estou falando perto. Eu estou dizendo que hoje é o dia das divergências. Não, o ministro relator transcreveu no seu voto os trechos principais da denúncia, e em todas as referências que são feitas ao paciente é na condição de advogado, de consultor jurídico emitindo parecer. Não há nenhuma ligação direta com a consciência dele de que fatos ilegais estavam sendo praticados. Eu vi uma das licitações aqui, é o uso do documento falso. Ou seja, depois constatou-se que os carimbos eram falsos. Agora, como é que vai se exigir que o consultor jurídico avalie? Eu fui consultor jurídico durante 7, 8 anos. O processo de licitação chega na sua mão, você não vai bater folha e ficar verificando. Você vai olhar os aspectos formais do procedimento e não vai ser. E mesmo assim, você pode eventualmente dar um parecer que não necessariamente seja aquele parecer que o Ministério Público ou os órgãos do controle concordem, mas que não caracterize necessariamente o cometimento de um crime, de ter participado de uma organização criminosa com o intuito de lesar os cofres públicos. Eu acho que teria que haver uma descrição, uma indicação mais precisa de como primeiro que ele teria consciência de uma relação dele com os outros membros. Não há uma transcrição de conversa, de troca de documentos, nada. Único e exclusivamente há uma ilegalidade na licitação, ele foi o advogado que aprovou aquela licitação, consequentemente ele integra a organização criminosa. Eu acho que, ao meu ver, e nós temos vários precedentes nesse sentido, cuidando no que se refere à atuação do advogado como consultor jurídico, entendo que a denúncia teria que realmente detalhar de como ele estaria participando dessa organização de criminosos, a ciência dele dos fatos que estavam sendo praticados, etc. Eu acho que aqui eu reconheceria a inépcia da ação, não... É claro, permitindo que outra denúncia venha a ser oferecida, desde que apresentados elementos suficientes para tanto. Olha, eu, na verdade, estou acompanhando o voto do relator. No item 2 da emenda, ele diz o seguinte: no caso, verificou-se dos autos que a denúncia descreve detalhadamente que, aspas, a partir da posse de Hélio Ramos Lima, em agosto de 2009, até seu afastamento em 2015, na referida cidade de Mirante, Bahia, instalou-se uma organização criminosa que visava a prática de diversos crimes. Eu também. Fechou aspas.
Tal organização era dividida em pelo menos 4 núcleos, sendo que o agravante, em tese, pertencia ao núcleo funcional e, aspas, atuava como consultor jurídico e atestava falsamente a regularidade dos processos licitatórios fraudados e dispensados ilegalmente, fecha aspas. Eu não vejo só essa questão, pelo que o voto do eminente relator, aqui registrado na ementa, faz referência. Eu acompanho o voto do relator. Como vota o ministro? Pela ordem, ministro Rogério Schietti. Eu também, eu tinha até, em um primeiro momento, concordado, né, com o voto, mas o ministro Sebastião tocou no ponto que tem sido, de fato, observado por nós aqui. É preciso que haja uma indicação mínima na denúncia, pelo menos do vínculo subjetivo da conduta no caso aqui do advogado, que dava áreas de ilegalidade aos processos licitatórios fraudados, dispensados legalmente, porque, senão, nós estaremos concluindo que toda manifestação profissional que, de alguma forma, dê lastro a uma organização criminosa, traga em si uma adesão consciente por parte do emissor do parecer, né? E aí nós estaríamos criminalizando o exercício da profissão. Lendo aqui a denúncia, de fato, não vejo nenhuma indicação concreta assim, de qual teria sido algum acerto, ou pelo menos dizer que ele tinha consciência de que estava colaborando para o aperfeiçoamento do processo fraudulento. Me parece que a denúncia, de fato, do ponto de vista formal, inepta. É possível, realmente, que ele tenha, em tese, né, colaborado conscientemente para o desenvolvimento dessa organização criminosa, mas é preciso que a denúncia indique, minimamente, em que termos isso ocorreu. E não me parece que isso haja ocorrido, e, nesse sentido, eu peço vênia ao relator para aderir à divergência. Ministro Antônio Saldanha. Então, presidente, o ministro Rogério tocou num ponto realmente sensível, que é a demonstração do vínculo subjetivo. O advogado, o consultor jurídico, parecerista, ele avalia os aspectos formais de uma licitação, de uma tomada de preço, uma chamada, aspectos formais. Pode estar tudo formalmente perfeito, mas o advogado não sabe o que está acontecendo por trás da porta. Então, ele vê aquilo que vem às mãos dele, se formalmente está correto, se formalmente está dentro dos parâmetros de juridicidade. Então, tem que haver uma demonstração muito precisa de que o advogado estava subjetivamente vinculado àquela fraude que estaria ocorrendo. Porque, senão, o advogado fica absolutamente vendido, né? Porque ele analisa formalmente um documento, mas não sabe a negociação que está ocorrendo ali por baixo da mesa ou atrás da porta. Então, eu vou pedir vênia ao relator e a Vossa Excelência para acompanhar a divergência. Então, proclamo o resultado. Vossas Excelências estão trancando a ação penal. Isso, em relação a ele. Permitindo o oferecimento de uma nova denúncia, caso... Sim. Vai deixar claro isso. Na verdade, eu não vou mais sustentar o meu voto, o relator silenciou. Muito obrigado. Mas aqui, quando tem 4 núcleos, será que 4 núcleos... O que quer dizer isso? 4 ministro, 10 núcleos. Você está certo. Então, dar provimento à Corte Especial por maioria... A Corte Especial, não. A 6ª turma já está na Corte. Por maioria de votos, deu provimento ao recurso para trancar a ação penal, sem prejuízo de que outra ação seja ofertada nos termos do voto divergente do ministro Sebastião Reis. Vencido o relator e a ministra Laurita Vaz, que Vossa Excelência concedia em parte, né, ministro? Que concedia em parte a ordem. Lavrará o acordo o ministro Sebastião Reis.